a mais um Café com Palavra. Hoje nós vamos falar sobre o medo. Continuando com a nossa série de mensagens sobre restauração da alma e cura interior, nós vamos falar sobre um assunto também que nos machuca muito nos dias de hoje, principalmente nesses tempos de pandemia, sobre o medo. Você já sentiu medo de alguma coisa? Você vive com medo? O medo te faz paralisar? Você é incomodado com medo? Então preste atenção nesse estudo sobre o medo e você vai ver que Deus vai te abençoar e vai tirar o seu medo. O que é o medo? Talvez você tenha ouvido ou visto muitas definições a respeito do medo, mas podemos definir assim. O medo é o desejo sufocante de nos esconder, de nos defender ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda com a sua ameaça. Essa definição é muito comum, mas ela engloba tudo aquilo que nós vamos falar nesse estudo. Então vamos analisar esta definição. Medo é um desejo sufocante. O medo sufoca, diminui o nosso interesse, atração e energia. Decidimos não fazer coisas que, se não fôssemos amedrontados, faríamos. O constrangimento que o medo nos traz pode ser até saudável, alertando para a possibilidade de nos machucarmos, física ou emocionalmente. Nesse caso, o medo seria uma defesa. Isso nos ajuda, nos protege muitas vezes. Esse desejo sufocante não é maligno ou mesmo pecaminoso. É parte normal da vida humana. Mesmo na vida dos grandes homens de Deus, pessoas espirituais, nós temos esse sentimento aflorado. Paulo, um dos apóstolos do Senhor, também ficou com medo. Pedro também, e os demais apóstolos também. Ninguém está isento de não ter esse sentimento. John Haggai, em seu livro Como Vencer o Medo, distingue esses 3 tipos de medo, ou seja, o racional, o exagerado e o irracional. O primeiro é normal. Os outros 2 poderiam ser chamados de medos neuróticos. O medo racional é um medo que é proporcional ao nível de perigo que nos ameaça. Medo racional é saudável e indispensável para nos proteger. Um aspecto do medo racional é o temor de Deus, um respeito solene da santidade e do poder dele. Tanto o Antigo Testamento como o Novo nos chamam para temer a Deus. Em várias oportunidades nós lemos que nós devemos ser tementes a Deus. Esse temor, o medo, não é fugir dele, mas no sentido de nos defender de tudo que o desagrada, ou seja, o pecado, o mundo e o próprio inimigo. Por exemplo, a Bíblia nos chama a fugir da impureza e da imoralidade sexual, da idolatria, do amor ao dinheiro, das paixões da mocidade. Devemos ter um santo temor, ou medo racional do pecado, sabendo o que isso causa para o nosso Senhor. E também da destruição que isso pode nos causar se nós dermos vazão a essas coisas. O nosso Deus é um Deus zeloso, tratando da amizade com o mundo
como uma inimizade em relação a ele. Sufocamos as atrações do pecado, não dando nenhum espaço para elas. Medo exagerado é baseado na realidade, mas é desproporcional ao nível de perigo que nos ameaça. Existe até o medo exagerado de Deus. O saudável temor a Deus nos leva a reverenciá-lo e a respeitá-lo, e fazer o possível para nos afastar de coisas que o desagradem. Nós agimos com base no amor que temos ao Senhor, querendo fazer o que lhe agrada. O medo exagerado nos leva a não confiar nele, não acreditando nele e não deixando ele agir em nossa causa. Podemos até obedecer-lhe, mas é porque muito temos medo da sua punição. Nós o vemos como um juiz autoritário e imprevisível, que a qualquer momento pode nos punir. Até o mandamento de amá-lo seria uma opressão, sendo algo que não conseguimos fazer de coração. Assim, sentimos-nos até culpados e que Deus está justificado em não gostar de nós. No medo racional, a nossa alma é nutrida pelo temor saudável de Deus, enquanto que no medo exagerado, a nossa alma é desgastada. O terceiro tipo de medo é o medo irracional. Ele não tem base na realidade atual da qual estamos conscientes. É ter medo de algo que não existe. Por exemplo, o não entrar em um quarto escuro por medo de fantasmas. Ligado ao medo irracional são as fobias e paranoias. Podem ser medos impessoais, como medo de altura, de escuridão ou medo de estar em lugares fechados. Existem outros medos irracionais que são pessoais. Baseiam-se na experiência pessoal de viver um pesadelo. Pode ser um pesadelo de ter sido criado num lar violento, ou o pai ou a mãe explodindo de forma imprevisível, ou o pesadelo de estar traumatizado desde o nascimento. Às vezes, uma mulher vive um pesadelo de terror no lar que ela não quer passar para uma vida inocente. O medo do futuro pode ser motivo de um casal não querer ter filhos, pelo fato da insegurança de criá-los. No caso de haver abuso verbal, físico ou sexual da parte de uma pessoa contra outra, ela pode nem ter condições de interferir, e uma criança que cresce nesse ambiente acaba tendo um medo que pode dificultar o desenvolvimento de sua personalidade, deixando-a com sequelas quando for adulta. O medo facilmente se torna pecaminoso. Isso acontece quando começamos a duvidar do caráter de Deus, duvidando que o amor e o poder dele sejam maiores do que os nossos problemas. Fugindo para dentro de nós mesmos e não para Deus. Ao invés de encontrar nosso esconderijo nele, criamos nossos próprios esconderijos, defesas ou estratégias de autopreservação. Isto tem sido comum desde o início, quando fugiram Adão e Eva e se esconderam no jardim do Éden. Alimentamos o nosso medo e, junto com ele, o ódio, o ressentimento, a amargura e a raiva. Ficamos remoendo nossos problemas e ansiedades ao invés de levá-los a ele. Nos nutrimos mais das perspectivas humanas sobre nossos direitos do que a perspectiva de Deus. A atitude de fugir, se defender ou se esconder é saudável, se for expressa na proporção do perigo. Tomar medidas normais para evitar andar à noite sozinho em lugares perigosos, trancar bem as portas e janelas da casa, não cruzar uma avenida grande quando houver muito trânsito, não tomar água de um copo de alguém que tem gripe, não atacar ou contradizer nosso chefe em público, são alguns dos muitos exemplos diários de medo saudável.
Em todos os casos, um medo saudável pode tornar-se exagerado se as medidas que tomamos para evitar o perigo forem exageradas, indo além do que o perigo merece. O medo é uma resposta a algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Assim como indicamos no caso da ira, precisamos discernir se o que nos incomoda ou ameaça reflete algo que Deus quer mudar em nós, ou se a fonte do problema está fora de nós e precisa ser corrigida. Por que ficamos com medo? Gary Collins, em seu livro Aconselhamento Cristão, trata da ansiedade e do medo nos 5 capítulos primeiros. Ele indica que ficamos com medo quando existe perigo, alguém ou algo nos ameaça física ou emocionalmente e também aos nossos entes queridos. Sentimos medo quando confrontados por pessoas más, doenças inexplicáveis ou até visitas ao médico ou dentista. Na verdade, existe perigo em cada oportunidade que a vida oferece. No sucesso, ao entrar o futuro, na intimidade e em dezenas de outras situações. Em segundo lugar, quando a nossa autoestima é ameaçada. Qualquer coisa que ameaça nossa imagem ou implica diante de outros ou de nós mesmos que não somos competentes, isso pode criar medo. Esse medo aparece quando enfrentamos o fracasso, quando sentimos a falta de propósito de vida, quando não experimentamos amor em muitas ocasiões. Em terceiro, o medo aparece quando experimentamos separação. Quando as pessoas de grande importância para nós nos deixam ou nos rejeitam, é normal sentirmos-nos preocupados em estarmos sozinhos e enfrentarmos um futuro incerto. Isso acontece quando há morte, divórcio, mudanças geográficas ou de trabalho ou outras separações. Existe também a influência inconsciente. Acontecimentos leves ou normais provocam reações exageradas quando atingem alguma raiz de medo que vem do nosso passado, necessidades fundamentais insatisfeitas ou feridas e traumas que não foram curados. E por fim, em quinto lugar, nós temos medo quando experimentamos conflito. O conflito pode estar dentro de nós, com outra pessoa ou até entre outras pessoas que são importantes para nós. Acontece a cada dia com base em simples diferenças individuais, prioridades que precisamos definir ou decisões que precisamos tomar. O medo pode nos ocasionar desgaste emocional, esgotamento, desânimo, sentimento de isolamento, bloqueio emocional e perder contato com a realidade. Como lidar com o nosso medo? Precisamos, em primeiro lugar, entender o nosso medo. Existem 3 raízes para o medo. A primeira, podemos sentir medo normal e saudável, que nos protege de algo perigoso. Em segundo, podemos sentir medo exagerado ou irracional, que nos está paralisando ou debilitando. E em terceiro, podemos sentir medo ou ansiedade quando estamos desobedecendo a Deus. A desobediência leva ao medo, mas o medo também leva à desobediência. Para nos vermos livres desse medo, precisamos, além de entender o nosso medo, qual é o nosso tipo de medo, precisamos expressar o nosso medo. Assim como indicamos no caso da ira, para aprender a lidarmos com o nosso medo, além de entendermos, precisamos expressar o nosso medo. O que isso significa? Assim como nós indicamos anteriormente, é muito importante expor o que estamos sentindo, sem acusar o outro de ser responsável por nossas emoções. Temos que nos responsabilizar por elas
e encontrar o ambiente onde podemos expressá-las livremente. Isso pode ser feito através de um grupo de apoio, um tratamento espiritual, ou um bom amigo ou conselheiro. O importante é encontrar alguma forma ou alguém com quem possamos expressar. Sem expressarmos, será difícil passar para o terceiro passo, que é resolver o nosso medo. Em terceiro e último lugar, precisamos então resolver o nosso medo. O nosso medo, muitas vezes, possivelmente na maioria das vezes, se baseia em alguma mentira ou meia-verdade que o próprio inimigo nos impõe. Precisamos desvendar essas mentiras de Satanás. As coisas negativas que falamos para nós mesmos geralmente são mentiras. Elas não vêm de Deus. Uma forma de filtrar esses pensamentos e verificar se vem de Deus é dizer: meu Senhor, que me ama, me diz outra coisa. Então, acrescentar algum pensamento que está ressoando em sua mente. Se não se encaixa, soa ruim e discordante, quando não vem de Deus. Por exemplo, uma esposa sempre foi chamada de burra quando era criança. Agora, quando adulta, ela tem momentos em que começa a se punir, achando-se por esse nome. Se ela fizesse o teste acima, diria: meu Pai do céu, que me ama, não me chama de burra. A discordância é óbvia. Fica patente que o pensamento é uma mentira, e a fonte da mentira também precisa ser revelada. Tem um texto maravilhoso na palavra de Deus, no Salmo 55, versículo 22, que diz assim: entregue todas as suas preocupações ao Senhor, Ele levará o peso dos seus problemas e Deus nunca deixa o justo tropeçar e cair. E também, lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Se a raiz do medo for profunda, você pode precisar de um aconselhamento com um psicólogo e de uma cura emocional por meio da oração de uma equipe de restauração. Como indicamos no começo, dependendo da profundidade da raiz e das raízes, o aconselhamento e a cura podem demorar um pouco, mas geralmente acontece. A alma ferida se restaura por meio de reconhecer as feridas, defesas e responsabilidades, experimentar Jesus levando sobre si nossas feridas, receber o perdão e a libertação de Deus, poder transmitir o mesmo para os que nos machucaram e abusaram de nós. Quando o nosso medo é pecaminoso, demonstrando falta de confiança em Deus, precisamos nos arrepender. O que está embutido no terceiro passo é que nós devemos orar e pedir que o Senhor nos ajude, nos abençoe e quebrante o nosso coração. Havendo passado por um processo de restauração que inclui o arrependimento, precisamos de um novo caminho a ser tomado, ou seja, partir para um discipulado que nos ajudem a repor as atitudes positivas e deixar as negativas para trás. Sempre é importante ter o acompanhamento de um profissional da área. Se você estiver com alguma fobia, algum problema que esteja te atrapalhando, procure um psicólogo, um psiquiatra ou alguém da área da saúde. E se precisar de um amparo espiritual, procure alguém que esteja ouvindo e te aconselhando para que você tenha essa restauração de uma forma completa. Lembre-se, o medo é comum a todas as pessoas, mas quando deixamos que o medo nos domine, alguma coisa está errada. Precisamos mudar de alguma forma. Para encerrar essa palavra, vamos fazer uma oração. Ó Deus amado, nós te agradecemos porque o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas. E te pedimos que, se porventura
alguém esteja com medo, nesse momento, o Senhor esteja tirando e repreendendo todo o mal. Nós pedimos a tua força e a tua unção sobre cada um. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra te ajudou, também compartilhe com outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Nós estamos tratando de restauração da alma e cura interior. Na semana que vem, vamos falar da ira. Se você estiver interessado, continue conosco. E que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada e feliz em nome de Jesus. Amém.